Olá, seja novamente muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso Método do Zero ao Arremate. E essa é a nossa aula número 4, onde a gente vai falar sobre os tipos de leilões judiciais. Na aula anterior, falamos sobre os tipos de leilões, acabamos dando um pouquinho mais de ênfase nos leilões extrajudiciais e nessa aula vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os leilões judiciais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de leilões. Vou passar para vocês também algumas técnicas de como identificar o tipo de leilão judicial que a gente está abordando, se ele é da Justiça do Trabalho, se é da Justiça Federal ou se é da Justiça Estadual. As dúvidas frequentes que acabam surgindo quando nos deparamos com leilões judiciais, as modalidades de parcelamento e também alguns exemplos de onde nós encontramos alguns leilões judiciais. Então, vamos seguindo? Então, o leilão, você já sabe, leilão ou asta pública, ele nada mais é do que uma venda pública de objetos, que está sob pregão do leiloeiro. Então, isso daí a gente já trabalhou nas aulas anteriores, a gente não precisa mais entrar tanto em detalhe nisso, é mais para refrescar a tua memória sobre o que é o leilão. Você já sabe quem pode participar do leilão, a gente já falou sobre isso. Então, os tipos de leilões judiciais, nós temos o leilão da Justiça Federal, nós temos o da Justiça do Trabalho e temos o da Justiça Estadual. E também eles acontecem naquelas maneiras variadas que você já sabe, que já foi mencionado em algum momento do curso, que pode ser presencial, pode ser online ou pode ser misto ou híbrido, dependendo a denominação. Leilão judicial, então, como o nome já diz, ele acontece dentro do sistema judicial. Lembra do extrajudicial? Tudo que é extra, fora, Acontece fora do sistema judicial. No leilão judicial, então, ele acontece dentro do sistema judicial, ou seja, envolve a justiça na administração daquele leilão. Embora a gente tenha lá a figura do leiloeiro, O leiloeiro, ele vai fazer o meio-campo, a intermediação entre a justiça no papel de comitente, o leiloeiro na função de facilitador e nós, os interessados em comprarmos e arrematarmos aqueles bens. Então, ele é organizado por instituições privadas ou públicas. Alguns exemplos: pode ser banco, pode ser empresa, pode ser pessoa física ou pode ser indústria. Então, como assim esses exemplos aqui? O banco que puxou na justiça um determinado cliente porque o cliente não pagou um empréstimo tal. Precisou entrar na justiça para pegar a casa que foi financiada. Uma empresa que precisou, digamos assim, processar uma outra empresa prestadora de serviço porque a empresa foi contratada para prestar um serviço, foi contratada lá via licitação e não conseguiu concluir aquela obra. Então, houve um prejuízo para aquela empresa que entrou na justiça contra essa outra empresa e então algum bem daquela empresa contratada foi para leilão ou, enfim, vai para venda ali para acabar custeando as despesas geradas aí para aquela empresa. Uma pessoa física, o exemplo mais conhecido é um pai, por exemplo, que não paga uma pensão alimentícia, ou um marido que está se divorciando da mulher, ou outros exemplos que a gente pode ter de pessoas físicas que venham originar leilões judiciais. Também temos aquelas questões trabalhistas, seja direitos trabalhistas também, do funcionário que chamam uma justiça na empresa. Que chama a empresa na justiça, melhor dizendo, ou no caso de uma indústria também, que pode envolver algum processo trabalhista, entre tantas outras possíveis causas aí que venham originar o leilão judicial. Leilão judicial, como funciona? É aquele nosso fluxograma, já conhecido de aulas anteriores, o que, como, origem, quem, leiloeiro. Dessa vez eu não vou entrar em detalhes, porque você já está, bem sabido, digamos assim, sobre o assunto. Caso tenha alguma dúvida, pode perguntar que a gente vai responder você, ou você volta, assiste as outras aulas, que em algum momento já foi explicado esse fluxograma aqui. Agora, atenção para as variações dos tipos de leilões judiciais e principalmente preste atenção no número que eu estou passando para vocês. Número 4 diz respeito à Justiça Federal. Número 5 diz respeito à Justiça do Trabalho. E número 8 diz respeito à Justiça Estadual. Eu já vou mostrar para você como que isso daqui vai funcionar na prática, porque isso acaba facilitando para você. Porque às vezes você acaba entrando num site e você acaba não reparando muito bem qual que era a imagem que você acabou escolhendo ali na hora de acessar
e só tem o número do processo disponível. Então, quando você olhar o número do processo daquele leilão judicial que você bateu o olho e vê o número 4, opa, número 4, leilão federal. Número 5, opa, leilão da Justiça do Trabalho. E número 8, Justiça Estadual. Então, se você lembrar desses números aqui, vai facilitar bastante. Por que que você precisa saber? Porque dependendo do tipo, é o tipo de parcelamento disponível. Por exemplo, o da Justiça Federal, via de regra, são aqueles que disponibilizam do parcelamento em 48 vezes sem entrada. Por que via de regra? Porque eu já vi leilões da Justiça Estadual que eles também disponibilizaram em 48 vezes. É difícil de acontecer? É, mas via de regra é o leilão da Justiça Federal. Então, quem sabe você está procurando por aquelas possibilidades de parcelar em 48? Então, você vai procurar os da Justiça Federal. Olha lá o processo que tem o número 4 no meio do processo. Eu vou mostrar ali para vocês. E o da Justiça do Trabalho e da Justiça Estadual são aqueles que, por suas vezes, né, são aqueles que podem ser parcelados com 25% de entrada, mais 30 prestações para carro, mais 60 prestações para imóvel. Então, vamos avançando aqui. Então, aqui é um fluxograma para mostrar para vocês a questão do tempo, porque isso é algo que as pessoas sempre perguntam. Leilão judicial demora? Olha, eu costumo dizer o seguinte: o leilão judicial, ele não é para quem tem pressa. Porque se você tem pressa em comprar o bem, eu te aconselho a você ir para o leilão extrajudicial. Porque no leilão extrajudicial você vai comprar hoje, amanhã mesmo, né, se já for o término do leilão, da praça, amanhã mesmo você já pode ir buscar o bem. Diferente do leilão judicial. Porque o leilão judicial, como ele envolve a justiça, ele envolve outras partes, ele acaba demorando um pouco mais. Esses aqui são os prazos, né, que eu vou passar para vocês baseado na experiência que eu tenho. Não é exatamente esse tempo, mas é o que costuma demorar em média. Por exemplo, um leilão da Justiça Federal, que é aquele que você pode parcelar em 48 vezes, sem entrada, sem juro, no boleto, sem análise de crédito, pô, tudo isso é bônus. Mas também tem um certo ônus, que é o tempo. Você pega um processo da Justiça Federal, em que entre o teu processo, entre a tua arrematação, entre o juiz emitir o auto de arrematação e depois até os outros trâmites, ele liberar o bem para você ir buscar, pode demorar de 20 a 90 dias. Já vi casos que acontecem rápido, mas também já vi casos que acabam demorando. Então você tem que ficar esperto. O leilão judicial não é para quem tem pressa. O leilão judicial, ele é justamente uma possibilidade, uma mão na roda para ajudar aquelas pessoas que estão sem dinheiro para começar, que quer comprar em 48 vezes sem entrada, alguém que está com o nome sujo de repente, ou alguém que quer investir e não tem muita pressa, né? Porque vai encontrar ótimas oportunidades no leilão judicial. Então, fiquem cientes que eles têm sim um certo prazo entre a tua compra e o teu prazo para você pegar o bem. É tipo que nem quando você compra alguma coisa no Mercado Livre, né? Você compra, aí você acessa lá, comprou hoje, no dia seguinte você já acessa para ver, opa, será que o vendedor já despachou? Será que já está no correio? E você vai acompanhando. Da mesma forma, você consegue acompanhar onde está o teu processo. Consegue acompanhar os trâmites do leilão judicial. Vai ter uma aula específica sobre isso, onde eu vou mostrar para vocês como fazer isso, como acompanhar e mais, vou ensinar vocês como acelerar esse processo, porque via de regra é de 20 a 90 dias o leilão da Justiça Federal. Mas você consegue apressar o juiz de certa forma. Você consegue, nos termos jurídicos que a gente costuma dizer, você consegue provocar o juiz. O juiz ele vai agir se for provocado. Porque o leilão judicial, imagina o seguinte, ele não é uma urgência para a justiça. Você comprar um carro parcelado em 48 vezes não é algo que a justiça está tão preocupado. É diferente de um processo que envolve questão de saúde. Imagina lá que alguém entrou com um processo contra o hospital tal, contra a prefeitura X, porque ela quer urgência para fazer um exame que demanda para aquela análise da sua doença que é questão de vida ou morte. Isso é algo de urgência para a justiça. Imagina questões que envolvem os aposentados. A pessoa já tem menos tempo de vida. Então, algumas coisas são mais urgentes para a justiça do que outras. Então, o leilão em si, você comprar um carro em 48 vezes, não é algo tão urgente para o juiz. Por isso que ele precisa ser provocado. Né? Esse termo provocar é do juridiquês mesmo, né? Onde a gente acaba utilizando isso, que a justiça ela precisa ser provocada para que então haja uma ação. Então, o leilão da Justiça Federal ele acaba, quem sabe, demorando, em média, esse tempo de 20 a 90 dias.
Temos o leilão da Justiça do Trabalho, que por sua vez pode demorar de 20 a 45 dias. Os da Justiça do Trabalho são mais rápidos, mas em contrapartida, possivelmente você não vai encontrar parcelamento em 48, mas sim com 25% de entrada mais parcelas. São processos que funcionam mais rápidos. Processos trabalhistas aqui no Brasil, eles tendem a trabalhar, a caminhar mais rápido do que outros. E temos também os processos da Justiça Estadual, que são aqueles também com 25% de entrada, mais parcelas no boleto, podendo ser 30 parcelas para carro, 60 para imóveis. Também já é um prazo um pouquinho mais longo. Os da Justiça Estadual, então você já tem que ficar um pouquinho mais esperto, que pode demorar até 90 dias. E já vi casos aí que demorou até mais. E vou até comentar com vocês casos que demoram mais. São, na maioria das vezes, casos que envolvem imóveis. Quando você está comprando um carro, uma moto, algum bem, algum lote de coisas com valores menores, digamos assim, a tendência é que a outra parte não lute tanto na justiça para que aquele bem seja liberado. Diferente de quando você vai com uma casa, um apartamento, alguma coisa assim, que a tendência é que muitas vezes a outra parte acabe lutando, brigando um pouquinho mais para não ceder aquele bem para você, né? Então, mas isso a gente vai ver lá na frente. Já aproveito para falar também, quem sabe está pensando, meu Deus, mas essas aulas só são teoria e pouca prática. Esse primeiro módulo mesmo, que até, se não me engano, essa aula ou a próxima, são mesmo aulas mais teóricas, no sentido de introduzir, né? No sentido de introduzir os conhecimentos, uma base do conhecimento sobre leilão para você. E as outras aulas a gente então avança para a parte prática e o último módulo, que são das atividades avançadas. Beleza? Então nós estamos construindo o nosso conhecimento sobre leilão. Então, identificando na prática, né? Lembre desse número aí que eu passei para vocês: Justiça Federal número 4, Justiça do Trabalho número 5 e Justiça Estadual número 8. Lembre-se de algo muito importante. O edital, ele sempre vai ser a regra do jogo. O edital sempre vai ser a regra do jogo. É ele que dita como que funciona. Embora, por exemplo, a gente tenha uma previsão legal numa portaria, no Código de Processo Civil, para algumas modalidades de parcelamento, o edital, se o juiz trazer algo diferente, se ele inovar na lei, no meio jurídico, ele pode, ele tem essa liberdade. Pode ser que, embora seja um leilão da Justiça Federal, que esteja escrito lá, não aceita parcelamento. Pode ser que seja um leilão da Justiça do Trabalho, da Justiça Estadual, que você pode parcelar em 30 vezes. Pode ser que você encontre lá escrito parcelável em somente 6 vezes, ou 12 vezes, ou não é parcelável. Então, pode acontecer. Então, embora tenha a previsão legal, a gente tem esse embasamento na lei, o juiz, né, ele vai editar as regras conforme ele quer no edital. Então, sempre leia muito bem o edital. Mas não se preocupe, a gente vai ter aulas específicas sobre análise de edital, onde a gente vai passar para vocês, onde eu vou passar para vocês o que é mais importante na hora de analisar um edital. Então, lembra desses números aí, 4, 5 e 8. Aqui é um site, então, leilões judiciais. As pessoas sempre me perguntam, os alunos sempre perguntam, leilõesjudiciais.com.br. É só nesse site que você encontra leilão judicial? A resposta é não. Aqui é onde ficam reunidos a maioria dos leilões judiciais. Por quê? Muitos leiloeiros, eles não têm as suas próprias plataformas, os seus próprios sites. Então, eles ou não têm dentro do site um domínio específico, uma página específica que seja referente a leilões judiciais. Então, eles acabam colocando nesse site, tanto é que quando você escolhe um desse, você vai ser redirecionado para uma página específica do leiloeiro que colocou aqui dentro. Então, você não encontra somente aqui nesse site os leilões judiciais. Em muitos outros sites você encontra as oportunidades, né, de negócio aí dos leilões judiciais. Então, na próxima aula vocês vão ter acesso à nossa lista. E à medida que vocês forem fazendo pesquisas, vocês vão ver que lá vai ter leilão judicial, lá vai ter leilão extrajudicial, e muitos daqueles endereços não estão relacionados com essa página de procura, né, aqui dos leilõesjudiciais.com.br. Então, lembra o número que eu falei para vocês, né? 4, 5 e 8. Só que, além dos números, você também tem outra forma de identificar
o processo, se ele é da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Vamos lá. Toda vez que tiver, ó, tá vendo aqui, ó, esse JT desenhado, é um JT, que significa Justiça do Trabalho. Então, bateu o olho aqui, ó, nesse símbolo, você sabe que é um leilão da Justiça do Trabalho. Esse símbolozinho aqui, ó, é da Justiça Federal. Então, todos esses símbolozinhos aqui, ó, todos da Justiça Federal. Ou seja, possivelmente, algum desses aqui pode ser parcelado em 48 vezes, sem entrada, sem juros, parcelado no boleto, sem análise de crédito. Justiça do Trabalho. Possivelmente parcelado em parcelado em até 30 vezes, para carro, até 60, para imóveis, com 25% de entrada. E esses outros aqui, ó, esses outros brasão que tem, eles são sempre da Justiça Estadual. Ó, Departamento Estadual, Justiça Estadual, Justiça Estadual, ó, TJDFT, ó, Brasília, Justiça Estadual, Justiça Estadual, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, ó, tem esse desenho aqui. Então agora imagina que você está num outro site procurando, não é aqui dos leilões judiciais. E então você entrou lá no processo. Aí, você tá lá olhando e tá olhando, de repente você olhou, bateu o olho aqui, ó, processo. Número do processo, tá aqui, ó. Aí você olhou aqui, ó, depois do ano, tá aqui, ó, 2014. Depois do ano, você olha aqui, ó, tem um númerozinho, ó, número 8. Você já sabe que é qual justiça? Justiça Estadual. Número 8, Justiça Estadual. Se tivesse o número 4 aqui, seria Justiça Federal. E se tivesse o número 5, Justiça do Trabalho. Então, por isso que às vezes você saber o número é importante, porque ó, às vezes não tem, vamos supor que aqui não tivesse, se tivesse no outro site, alguns são possíveis de não ter, você não vai encontrar um número de referência. Então, esse aqui eu já sei que é um leilão da Justiça Estadual. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre como consultar o processo, né, ver o andamento e tudo mais, mas não vem ao caso agora. Então aqui ó, a gente tem uma Yamaha Factor YBR 125. Vocês viram que eu entrei num aleatório, né? Peguei qualquer um aqui, entrei para ver. Ó, avaliado em 5 mil, pode ser levado por 3 mil. Vamos entrar aqui para ver que aqui ele não falava se ele podia ser parcelado. Ó. Em algumas vezes, né, alguns editais, vocês vão ver que ele não fala aqui. Se não fala aqui, você procura por aqui. Se não fala por aqui, você vai ter que entrar no edital. Ou vai ter edital, ou vai ter regras, e ali vai dizer se pode ser parcelado. Eu acredito, como é muito barato, é 3 mil reais, é possível de não ter parcelamento. Mas vamos dar uma procurada aqui. Ó, em caso de parcelamento da arrematação de veículos, o arrematante deverá oferecer até 48 horas, contados da arrematação, calção idônea, beleza? Aqui, ó. Em nome do arrematante, não diz quantas vezes, né? Vamos ver se tem. No atraso. Mas é o artigo 895. O artigo 895 você tem que dar 25% de entrada. Mas, pô, é 3 mil reais, né? Aquela moto ali. Mas, enfim. Então, você sempre vai procurar no edital ou nas regras do jogo, vai sempre ler esses documentos, né? Para saber se pode ser parcelado ou se não pode. Então, beleza. Vamos pegar aqui, ó. Pegar esse aqui, ó. Justiça Federal, né? Federal. Lá, leilão da Justiça Federal de São Pedro de Aldeia. Vamos ver o número do processo aqui, ó. Tá vendo aqui é o número 4, ó. 2009, 4. Aí você pensa, meu Deus, ó, ele é de 2009, mas é que o processo é antigo, né? E somente agora o juiz mandou o bem para leilão. O que ele mandou aqui, ó? Um CrossFox 2013. Avaliado em 30 mil, você pode comprar por 15. Só que, ó, já tô vendo aqui, ó. Parcelável em até 6 vezes. E 25% do valor, ó, embora seja da Justiça Federal, que é aquele que prevê até 48 vezes, eles estão pedindo 25% de entrada. Então, você vai dar 25% de entrada de 15 mil e o restante do valor você vai fazer em 6 vezes. Então, pode acontecer. Como eu falei para você, o juiz pode determinar como ele quer, embora tenha, né? Tenha a questão da previsão legal, tem a previsão em lei para poder parcelar em até 48 vezes. O que acontece é que você vai ter que fazer o que nós costumamos chamar de garimpar. Você vai ter que entrar aqui nesse leilão judicial e entrar item por item, vai ter que pesquisar até encontrar o que você quer e encontrar nas condições que você quer. Com 25% de entrada, em 48 vezes,
Tem, é só você pesquisar. Aqui dentro você pode fazer alguns filtros, né? Tem lista de automóveis, por exemplo, aqui ele vai filtrar somente por automóveis. Só que note que ele já não aparece para mim o símbolozinho. Então eu já não tenho tanta informação. Ó, ele começa do menor preço para o maior. Eu consigo colocar aqui, ó, se eu quero por valor, se eu quero por data. E aí você consegue escolher o que você quer. Ó. Acabei escolhendo aqui do mais caro pro mais barato. Então tem de 800 mil, ó, tem aqui a simulação de leilão. Isso aqui às vezes é interessante você entrar, aproveitar para falar, para você simular os seus lances, né? Isso aqui é interessante. Ó, tem um caminhão, tem 94 mil, então tem vários itens, é só você pesquisar. Simulação de leilão tem bastante, tem uma Amarok aqui, então você encontra de tudo aqui. A gente vai ter que fazer o processo de garimpagem, e isso, querendo ou não, ele demanda um certo tempo. A gente está ensinando você a pescar. Mas você que vai ter que vir aqui e lançar a vara, né, para ir atrás e encontrar o carro que você quer, a casa que você quer, do jeito que você quer, as condições de pagamento ou de parcelamento que você quer. Ó. Mas garanto que tem de todos. Tem da Justiça Estadual, tem da Justiça Federal, tem da Justiça do Trabalho. É só você pesquisar aqui que você vai encontrar. E lembrando, não é somente aqui nesse site. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês a lista ali, né? Então agora você já aprendeu na prática, como identificar através do símbolo e através da numeração. Então, agora vamos avançando. Algumas dúvidas frequentes que as pessoas perguntam, né, sobre o leilão judicial. Todos seguem aquelas regras de parcelamento? Bom, a gente acabou de ver que não. Em alguns casos ali, até o exemplo que eu mostrei para vocês, estava pedindo 25% de entrada e o restante em 6 vezes. Tinha um outro lá que aceitava parcelamento, mas pode ter outro que não aceite. Então, você vai encontrar de tudo. Então, via de regra, embora tenha aquela previsão legal, nem todos os leilões, embora sejam judiciais, vão aceitar parcelamentos naquelas condições. Você vai ter que procurar. E esse trabalho, infelizmente, ele é um pouquinho braçal. Vai demandar de você nessa procura. Nós contamos com alguns serviços externos aqui no Arca Leilões Consultoria, que a gente presta o serviço de consultoria também, né, sobre contratação, sobre avaliação. Quando a pessoa faz um contrato com a gente faz todos os trâmites, a gente escolhe o veículo, a gente vai atrás, a gente faz todos os trâmites de arrematação, pós-arrematação, até o carro chegar na tua garagem. Mas é claro, isso é um serviço contratado por fora, quem tiver interesse pode nos procurar futuramente, a gente vai também tornar conhecido esse serviço nosso, né, para vocês no momento certo. Nós também contamos ali com outro serviço também, que é onde a gente conta com algumas possibilidades de negócio. A gente tem um grupo VIP, um grupo premium específico do Arca, que é o Arca Premium, que a gente disponibiliza as oportunidades de negócio. Ou seja, alguém já fez esse serviço braçal de ficar pesquisando e todo dia manda lá uma lista, ó, tem esse carro, tem essas 5 possibilidades, tem essas 10 possibilidades que podem ser parceladas em 48, tem esse que é com 25% de entrada. Então a gente tem um grupo também, mas isso também é um serviço extra, né? Em algum momento isso vai ser disponibilizado para vocês, caso vocês tenham interesse em adquirir. Então, querendo ou não, procurar vai demandar de vocês, né, esse know-how ali, né, de vocês ficar pesquisando mesmo, né, e encontrando aquilo que vocês procuram no leilão. Né, podendo ser no site ali do Leilões Judiciais, podendo ser em qualquer outro site. Como parcelar? É uma dúvida que tem. Alguns parcelamentos eles podem ser feitos e solicitados dentro do próprio site. Você deve lembrar alguma aula, 1 ou 2, 3 aulas atrás, que eu mostrei para vocês ali, quando a gente estava mostrando os exemplos, que eu cliquei e eu mesmo poderia escolher ali quantas vezes eu queria parcelar e o valor que eu queria dar de entrada. Então, alguns sites permitem você parcelar dentro da própria plataforma. Outros, como a gente já viu em algum momento, estava escrito que o interessado em parcelar tinha que encaminhar a documentação para o e-mail X, lá para o e-mail do leiloeiro. Então, alguns podem ser parcelados automaticamente, ali você escolhe o valor e o lance, né, o valor da parcela, quantas vezes, e outros você vai ter que encaminhar essa documentação. Já falo para vocês, nós temos esse modelo de documento de proposta de parcelamento disponibilizado para os alunos. Em algum momento vai chegar na aula específica ali que vai ser liberado para vocês o acesso a esse material. E também a maioria das plataformas vai estar escrito: clique aqui para baixar o modelo de proposta de parcelamento. Então não se preocupe, isso de alguma forma vai ser fornecido para você, seja por nós ou seja pela plataforma. Quais documentos eu preciso? Depende. Depende do que o juiz pede, depende do que está previsto em edital para você poder fazer o parcelamento.
Via de regra, quando você for fazer o cadastro lá na tua conta, criar tua conta lá na plataforma do leiloeiro, você já vai ter que mandar uma documentação, vai ter que mandar uma declaração assinada, vai ter que mandar uma cópia da tua identidade, para quem é casado, certidão de casamento, enfim, a gente vai ter uma aula específica onde eu vou falar para vocês sobre como funciona esse cadastro dentro das plataformas dos leiloeiros. Então, via de regra, esses documentos eles já são enviados. Então, você consegue fazer tudo por ali, não vai precisar depois ficar mandando documentação. É claro, tem documentos que precisam ser mandados logo depois da arrematação. Arrematou, por exemplo, é um que você tem que pagar 25% de entrada, você paga e já manda aquele documento para o leiloeiro. Então é só um exemplo, né, dentre as possibilidades que pode acontecer. Outra dúvida, nome sujo consegue parcelar? Claro que sim, já foi falado isso para vocês. Pessoa com nome negativado, não importa, ela pode participar de leilão, inclusive ela pode parcelar dentro do leilão, em 48 vezes, em 30 vezes, em 60 vezes, enfim, ela consegue parcelar. Lembra, né, aqueles impedimentos, caso a pessoa tenha um impedimento jurídico, se for na pessoa física, ou, por exemplo, também, não sei se eu já comentei isso, a pessoa jurídica também consegue comprar em leilão. Então, se você tem uma empresa, você também consegue comprar, né, pelo CNPJ da tua empresa, você consegue comprar e consegue parcelar, inclusive. Agora, se tem algum impedimento jurídico, a tua empresa, algum impedimento ali, pode ser que seja impedido, né, de ter essa possibilidade de parcelar. Mas, via de regra, né, você vai conseguir. Agora, outra pergunta ali. O que acontece se você não pagar? Se você não pagar, vai ter uma sanção. Ou vai ter uma multa para você pagar, valor tal, ou vai ter, vamos supor que você já parcelou em 48 vezes, pagou a primeira, chegou a hora de pagar a segunda, não pagou. Dependendo do que está escrito lá, você pode ter algumas sanções mais sérias, como a suspensão do teu parcelamento, como um juro, né? Embora as prestações não tenham juro, pode ser que pelo fato de você atrasar tenha algum juro. Então depende do que está previsto lá no edital como sanção para o caso teu, né, de uma inadimplência. O que acontece se ninguém arrematar o item? Em algum momento eu já devo ter comentado isso, e isso acontece direto. Vai estar lá 100 licitentes. Então não apareceu ninguém interessado para comprar. Se ninguém apareceu para comprar, aquele bem, ele volta lá para a justiça, vai ser feito um novo sorteio e vai cair lá para o leiloeiro tal. E aquele leiloeiro vai ser responsável por leiloar aquele bem. Então você pode acompanhar o processo através do número de processo. Vamos supor que você ficou ali e não tentou comprar, ficou com medo, alguma coisa assim, não apareceu ninguém interessado, ninguém comprou. Mas você gostou muito daquele lote. Aquele lote chamou bastante a tua atenção. Salva o número do processo, depois você começa a acompanhar, consultar ele, né? E aí você vê com qual leiloeiro que vai cair para depois você tentar arrematar ele mais tarde. Onde eu encontro essas oportunidades de leilão parcelado? Você encontra ali no site do Leilões Judiciais no Brasil, que eu mostrei para vocês. A lista secreta, né? Nossa lista que a gente vai disponibilizar para você aí na próxima aula. E também tem um outro site que eu já vou deixar aqui para vocês, que é o Superbid. Embora ele seja um .net, o que é o Superbid? Ele é um conglomerado, digamos assim, né? Onde tem vários sites, várias oportunidades, vários lotes, eles estão todos aqui dentro. Então você consegue ver de tudo, desde carro, casa, imóveis comerciais, consórcio, van, aeronave, você encontra de tudo aqui mesmo para leilão. Aqui ele já é até um pouco mais nichado, como a gente costuma dizer, porque às vezes é difícil, as pessoas me perguntam, onde é que eu encontro só lote de celular? É difícil te dizer isso, porque existem muitos sites de leiloeiro. Então, por exemplo, eu uso lá o MG, porque eu sei que lá tem mais diversos. Eu uso o Superbid. Enfim, então depende muito do que você está procurando, porque isso vai demandar de você pesquisa. Agora, você ser um pouquinho mais específico, eu quero isso, eu quero aquilo, aqui o Superbid, quem sabe te ajuda. Tipo, você vem aqui em tecnologia, vamos ver o que ele vai abrir para nós aqui. E aceita cartão de crédito. Hope Leilões, Hope Leilões, essa empresa aqui da minha cidade. Hope Leilões aqui da minha cidade e ela tá leiloando bens, do Rio de Janeiro. Então, isso acontece bastante. Então, aqui tem produtos eletrônicos, parte de informática, sei lá o que é. Isso aqui é uma impressora, mas tem coisa aí que eu nem sei o que é. Então, você encontra de tudo. Então, vou ver só carros e motos. E daí aqui dentro você vai fazendo os teus filtros. Eu quero leilão judicial, eu quero leilão extrajudicial, eu quero que aceita cartão de crédito, eu quero que não aceita, eu quero que aceita consórcio. Enfim, então você consegue fazer algumas pesquisas, né, aí dentro. Nossa, olha essas Land Rover aqui, gente, né? 361 mil. Então, enfim, você encontra de tudo mesmo. É só você fazer as suas pesquisas, né? Fazer os teus filtros aqui dentro, né? Vamos ver se eu consigo, se eu só pesquisar judicial para ver.
judicial. Vamos ver o que vai aparecer pra gente. Ó, judicial, leilão judicial, imóvel, vamos ver o que é. Foi o primeiro que apareceu aqui. Leilão judicial. Beleza. Ó, tá vendo que ele não tem um símbolo? Também, aqui tá dizendo, ó, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas se não dissesse, né, informações do processo, ó, número 8, Justiça Estadual. Número 4, Justiça Federal. Número 5, Justiça do Trabalho. Então, enfim, esses aqui são dois exemplos, né? Que é o Superbid e o leilões judiciais. Mas lembrando, né? Eles não são todos, né? Não estão todos os leilões judiciais aqui dentro. São apenas 2 sites onde você encontra muitos dos leilões judiciais. Os outros você vai ter que procurar por aí. Beleza? Então, essa nossa aula vai chegando até o fim. Na próxima aula você não pode perder. Vou falar um pouquinho mais sobre como você não cair em golpe, mostrar como você identificar alguns golpes e, é claro, vou liberar a tão sonhada lista VIP para que então você possa começar a fazer as suas pesquisas. Então, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Vejo você na próxima aula.